Bom dia a todos. Já estou a começar a suar de ver tantas pessoas. Mas graças a Deus que podemos estar aqui reunidos e principalmente com mais pessoas até na parte cá de baixo, que pela graça de Deus é sinal que as coisas também estão a retornar ao normal e é bom ver rostos que já não víamos há algum tempo e principalmente ver a congregação já cheia, com quase todos os irmãos. Eu hoje queria retomar um pouco o pensamento que tinha dado da última vez acerca de qual é que deve ser a nossa motivação. E a questão que fica, que nós devemos pensar sempre, é qual é a nossa motivação para o que quer que nós fazemos, ou as nossas ambições de vida que nós temos. O que nós fazemos porquê? Qual é o objetivo que queremos atingir? Onde é que nós queremos chegar? Quais são as metas? E o que é que nós vamos fazer para lá chegar? E a compreensão de nós percebermos tudo isso vai ajudar-nos a nós fazermos algo importante que o Senhor quer, que é algo que queria falar, que é tomarmos as nossas decisões. E as nossas decisões têm de ser tomadas com base naquilo que queremos fazer. Onde é que queremos chegar, os nossos objetivos e qual é que é o nosso foco correto. Que já ouvimos várias vezes mensagens até tivemos uma semana inteira a falar acerca do foco no EJC e é importante nós pensarmos acerca disso, porque a nossa vida neste mundo de facto curta, nós não sabemos quanto tempo vamos viver. Eu tenho os 30, mas não sei se vou chegar ao dia da manhã. E a decisão que eu faço hoje é com base no quê? E é algo que nós devemos pensar, que a nossa vida, por muito que ela dure 100, 200 anos, a verdade é que a Palavra de Deus mostra que todos nós vamos morrer e que temos de pensar, de facto, do que é que vai ser na eternidade, porque quando morrermos, nunca mais voltaremos aqui. E é facto que, por exemplo, mesmo que nós queiramos construir um império de riquezas, de empresas, de dinheiro, o que for, para deixar para os outros, a verdade é que mesmo que deixemos para os outros, provavelmente as gerações a seguir não se vão lembrar de nós. Posso-vos dizer que dos meus bisavós e se calhar dos avós dos meus avós, nem os meus avós se lembram, nem eu sei quem foram sequer. E se calhar eles deixaram algumas coisas para eles que eles ou já desperdiçaram. Ou seja, isto para dizer o quê? Para dizer que o que quer que nós queiramos fazer para as gerações seguintes provavelmente vai ser esquecido. Mas é interessante nós vermos que a Palavra de Deus, que ela foi feita há milhares de anos, ela dura até hoje e ela tem sido a mesma, tem sido imutável e é impressionante como é que algo escrito por homens, que teve aqui mão de homens, foi durado até hoje. E isto não pode ser meramente feito por homens, porque normalmente o que os homens fazem é destruído. Se não fosse destruído, nós hoje não precisávamos de uma área de investigação que era a arqueologia e a história, não precisávamos disso se de facto o que os homens faziam durasse para sempre. E de facto nós vemos na Palavra de Deus algo, que a Palavra de Deus é de facto divina, mesmo sendo física, mesmo tendo sido escrito por mão de homens, ela não é inspirada pelos homens, porque o que os homens fazem e inspiram raramente dura a eternidade até aqui. Quantos impérios foram que subiram, que nasceram e quantos foram destruídos, e quantos países já que nasceram e foram destruídos, porque o que o homem faz dura só pouco tempo, mas o que Deus faz dura de facto o tempo que Ele quiser, e se Ele quiser que dure uma eternidade, Ele dura a eternidade. Assim como Ele fez as nossas almas para nós sermos eternos, almas eternas, Ele fez porque foi da sua vontade, porque Ele tem capacidade para isso. E por isso a nossa motivação deve ser além de tudo isso, e devemos pensar qual é que vai ser a nossa vida, como é que vai ser depois na eternidade. E conforme esse pensamento que nós tivermos, depois vai definir. Nós como crentes e como alguém que já decidiu seguir o Senhor e fazer a sua vontade, também temos de pensar na nossa motivação, se ela é correta, que é de facto fazer a vontade de Deus. Reparem que a nossa motivação e a ação para com o nosso Pai, e tinha referido isto na última mensagem, é que deve ser como filhos adultos. E tal como mencionado antes, a nossa motivação deve ser de filhos adultos que normalmente fazem a vontade do Pai. É interessante que há uma igualdade, por assim dizer, entre filhos adultos e filhos pequenos. É que ambos servem o Pai, mas um serve mais por imposição. Ou seja, o menino, quando é pequenino, ele é obrigado a fazer o que o pai diz. O pai diz, não toques, não comas isso, olha, não brinques com lixo,
e ele tem de obedecer ao pai por obrigação. Mas os filhos adultos não. Os filhos adultos, quando obedecem ao pai, já o servem em forma de cooperação, porque já querem fazer a vontade do pai, porque têm uma ligação, uma compreensão do que é a vontade do pai. E o mesmo deve ser para nós. Nós devemos perceber qual é que é a vontade de Deus para nós, que é para nós compreendermos o que o Senhor tem para nós, e se quisermos fazer a sua vontade, é só compreendendo o Senhor é que nós vamos fazer a sua vontade. E a nossa compreensão veio através da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que dá-nos a compreensão, e se nós queremos entender cada vez mais o Senhor e cooperar cada vez mais com Ele, o nosso Pai Celestial, temos de estudar a sua Palavra. É interessante que a nossa posição hoje na família de Deus, e como mostrado na Palavra de Deus na última vez, em Gálatas, no capítulo 4, versículo 1 a 7, que podemos pegar novamente, há outras passagens relacionadas, por exemplo, Romanos 8,15, que também fala acerca do assunto. E podemos ler novamente Gálatas 4, 1 a 7, que diz o seguinte: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas ele está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Reparem que a nossa posição hoje na família de Deus, como mostrado, é como filhos, filhos adultos. E vemos que é declarado por Deus como nós, além de sermos filhos adultos, nós recebemos todos os direitos, todos os privilégios e todas as responsabilidades associadas a esta filiação de filhos adultos, como nós vemos. Porque nós vemos que, de facto, o menino, quando é menino, ele continua ainda assim a ser herdeiro. Mas ele, sendo herdeiro e senhor de tudo, ele ainda assim não difere do servo. Porque ele continua a ter de obedecer à lei, a obedecer, de facto, ao que o seu pai disse aos seus servos, e ele tem de obedecer depois a esses servos e fica igual a ele. Mas quando ele depois cresce, e nós vemos, quando depois chega ao tempo determinado pelo pai, e reparem que não é o menino, quando chega a adulto, que ele entende que já é adulto, é o pai que vê nele qualidades de adulto e que diz, não, agora chegou o tempo de ele ser, de facto, a receber a filiação de filho adulto, ser agora tratado como um homem, ser tratado como alguém que vai ser meu cooperador. E vemos que esse tempo é que é determinado pelo pai. E o pai é que depois há de ver essas qualidades no filho, para depois dar-lhe tudo aquilo de que ele é herdeiro. Não é algo que ele mereça, e ele não recebe algo por ele merecer, por ele ter feito alguma coisa por isso, mas é assim o pai que determina que ele chegou à hora em que ele vai receber todas essas coisas. Para nós agora é assumido que, e no caso de filhos adultos, nós hoje, como somos tratados como filhos adultos, é interessante que nós hoje não precisamos mais de supervisores para manterem-nos sob o controle. Até ao momento vemos que o filho estava debaixo de tutores e curadores e que o tratavam como uma criança e diziam, e como uma criança ela tinha de seguir a lei, é por isso que normalmente os servos e curadores ou amas ou o que for, quem tratava do menino dizia, olha, não toques nisso que está quente, não comas isso, é um bicho. Mas a partir do momento que o filho era reconhecido como um filho adulto, ele já era responsável por tomar as suas próprias decisões, assim como nós hoje. Nós hoje já não estamos debaixo da lei, pelo contrário, estamos debaixo da graça e continuamos a ser agora responsáveis por tomar as nossas próprias decisões. E as decisões que nós vamos tomar, qual é o objetivo em que mente é que tem? Tem em mente, de facto, fazer a vontade de Deus, servir o Pai? Tem por interesse os mesmos interesses que o Pai tem? É uma questão que nós devemos procurar questionar-nos e que eu devo procurar questionar-me todos os dias se é a decisão que eu estou a tomar, de facto, glorifica ao Senhor, vai de acordo com os interesses que o Senhor tem para a minha vida, para nós. Assim, irmãos, é esperado que haja uma compreensão e até uma cooperação entre nós e o nosso Pai Celestial. Porque nós, de facto, hoje já não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça de Deus. Reparem que
o povo de Israel, frequentemente, eles eram chamados os filhos de Israel e muitas vezes eles eram tratados como meninos. E nós vemos que eles eram tratados como meninos porque nós vemos, se lermos e se lerem praticamente o Pentateuco todo, ou o Novo Testamento, é interessante nós vemos quando eles saem para o deserto, vemos que era o Senhor que cuidava deles. Cuidava das vestes deles, as vestes deles não se gastavam, os sapatos, era o Senhor que os alimentava, eles só víamos eles a queixarem-se como uma criança. Uma criança quando tem fome, ou quando acontece alguma coisa, ou se aleija, uma criança só se queixa. E quem é pai sabe disso, se calhar, muito melhor do que eu. Que uma criança queixa-se, chora, porque tem fome, porque tem necessidades, tem isto, tem aquilo. E se nós lermos o livro de Êxodo e o povo de Israel no deserto, eles só se queixavam. Queixavam-se porque tinham sede, queixavam-se porque tinham fome, queixavam-se porque a comida que o Senhor dava eles não gostavam. A gente gostava era das carnes e da comida que havia no Egito. Quão boa era aquela comida lá. E vemos que eles só se queixavam e Deus tinha de lidar com eles como uma criança. Tinha de dizer a eles, não, tu vais ter que comer isto, eu vou dar-te isto. Às vezes fazia-lhes a vontade, outras vezes castigava-os. E vemos que eles eram de facto tratados como uma criança e receberam a lei, e vemos que a lei é algo que foi dado para eles como crianças, porque eles precisavam de saber o que era bom para eles e o que é que não era. Porque não há pai que não faça o melhor para o seu filho. E se há pai que não faz o melhor para o seu filho, um problema grave há na relação entre pai e filho ou na compreensão dessa pessoa no papel que deve fazer como pai. Mas nós vemos esse comportamento do povo de Israel. Eles queixavam-se constantemente e vemos Deus a fazer grandes milagres e grandes obras, e ainda assim eles continuavam a ser rebeldes, eles continuavam a adorar até outros deuses. E quão interessante é que nós hoje somos tratados de maneiras diferentes, não somos tratados de facto como meninos, porque Deus hoje não nos trata como crianças. Obrigado. Enquanto naquele tempo Israel era tratado como um menino pequenino, como crianças, Deus hoje trata a Igreja, o corpo de Cristo, como filhos adultos, como de facto nós, pertencendo a Cristo, como um só corpo, e pertencendo a Cristo, Cristo sendo alguém adulto, sendo um filho adulto, porque ele próprio dizia, a minha vontade e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele queria fazer a vontade do Pai. E da mesma forma como nós hoje somos associados a Cristo, recebemos as bênçãos e os privilégios, também devemos comportar-nos da mesma forma, como filhos adultos. Vemos então que a lei era a lei que dizia que eles não podiam comer ou podiam comer alguma coisa. Vemos, por exemplo, em termos de tipos de carnes que eles não podiam comer, ou comidas que eram restringidas para eles, ou peixes, ou aves. Deus dizia-lhes o que é que eles podiam comer ou não. Assim como nós hoje, os pais dizem às crianças o que é que elas podem comer ou não podem, o que é que podem tocar ou não podem, não é? Mas nós hoje não é bem assim. Nós hoje, pelo contrário, nós recebemos já a adoção e Deus hoje considera-nos responsáveis por tomar as nossas próprias decisões nas nossas vidas. E quando nós tomamos as nossas decisões, as consequências que surgem delas, sejam boas ou más, vão refletir-se muitas vezes das nossas próprias decisões. E nós hoje sofremos a consequência disso mesmo. E uma vez que Efésios 1:5, e podemos ir lá ver, Efésios 5 também é só umas páginas mais à frente, isto também mostra-nos como é que nós devemos tomar as nossas decisões, que é importante, que Efésios 5 diz que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vemos então que Deus escolheu todos aqueles que hoje são os chamados cristãos para filhos de adoção, para filhos adultos. E reparem que a filiação que nós recebemos, e na passagem de Gálatas 4, 1-7, é mostrado que nós recebemos esta filiação, nós somos tratados como filhos adultos, sempre no Senhor Jesus Cristo. Reparem que tudo o que nós recebemos, tudo o que nós temos, as nossas responsabilidades, a nossa cooperação com o Pai e tudo aquilo que nós temos e vamos receber ainda quando chegarmos à presença de Deus, tudo o que nós temos é só graças ao Senhor Jesus Cristo. Nunca vai ser por nós mesmos, pela nossa capacidade, porque nós não a temos. E até mesmo os dons que temos é o próprio Senhor que nos dá. Por isso, uma coisa que nós vemos, e esta palavra é interessante que diz, segundo o beneplácito da sua vontade, que mostra-nos claramente que nós agora sabemos que é da vontade de Deus até que nós tomemos as nossas próprias decisões na nossa vida. Porque se nós somos adultos,
Deus quer que o seu filho adulto tome as suas próprias decisões. E o filho adulto é alguém que tem maturidade, alguém que já tem experiência, já tem conhecimento, já tem sabedoria e é expectável que ele tome as suas próprias decisões e que as suas próprias decisões até sejam de encontro com o pai. Muitas vezes, se calhar, o pai com o filho adulto pode não esperar, o filho quando toma decisões que não sejam da vontade do pai, o pai, sabendo ou não, ele espera sempre que seja de acordo com a vontade do pai, mas não vai exigir isso. Não vai sempre exigir que seja de acordo com a vontade do pai, porque ele já espera, o filho sendo adulto, o faça conforme isso. Enquanto as crianças já não. As crianças já têm de fazer mesmo, obrigatoriamente, a vontade do pai. Mas o filho adulto é expectável que ele faça por sua própria vontade e trate dos negócios do pai. Por isso é importante, e nós sabemos que é da vontade de Deus, que nós tomemos as nossas próprias decisões. As nossas próprias decisões, que queremos tomar decisões corretas e sábias, temos de tomá-las conforme a palavra de Deus. É a palavra de Deus e a Bíblia, sendo escrita por mais de dezenas de homens, e é interessante que ela, sendo escrita por dezenas de homens, ela é inspiração, não é inspirada por eles, porque nós não vemos aqui conteúdo, e o conteúdo dela, de facto, não é conteúdo de alguém que tentasse manipular, porque o que os homens tentam manipular, normalmente, dura muito pouco tempo. E reparem que toda esta posição de filho adulto, esta é a posição de cada crente que aqui está. Seja alguém como os crentes aos Coríntios, e quando lemos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vemos até muitas vezes Paulo tratá-los como bebés na fé, como alguém que é bebé na sua experiência espiritual. E se nós lemos 1 aos Coríntios, no capítulo 3 e versículo 1, 1 aos Coríntios 3, 1, reparem que ele diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E a verdade é que há pessoas que, quando se convertem, são bebés na sua fé, são ainda meninos em Cristo. Mas em Cristo, ainda assim, mesmo sendo bebés espiritualmente, na sua experiência em Cristo, ainda assim, em Cristo, ele continua a ocupar na mesma posição de um filho adulto. E reparem que para crescer espiritualmente, uma coisa que não lhe fará bem é colocar-se novamente debaixo da lei. Ou seja, quando alguém é novo na fé, nós não devemos andar a fazer como Deus fazia ao povo de Israel. Tratá-lo como menino. Olha, não faças isto, faz isto assim, não faças desta forma, não toques naquilo. Não é assim que Deus quer que nós tratemos uns aos outros, mesmo sendo bebés espirituais, sendo meninos espirituais. Porque esse, sendo menino espiritual, ainda assim é tratado e tem a posição de filho adulto. Muito pelo contrário, deve reconhecer a sua posição diante da graça de Deus e devemos dar graças a Deus, nós que de facto ainda assim somos tratados filhos adultos, tendo experiência e muitas vezes maturidade na fé como meninos. É por isso que o apóstolo diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 15, ele diz: Não recebestes o espírito de escravidão. Reparem que quando nós nos convertemos, Deus não nos deu o espírito de escravidão para quê? Para outra vez estares em temor. Mas pelo contrário, mas recebestes o espírito da adoção de filho, pelo qual aclamamos Abba Pai. É por isso que nós devemos tomar as nossas decisões e é por isso que quando alguém se converte e aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, deve ser tratado como um filho adulto e deve ser ensinado, exortado da mesma forma como filho adulto e deve ser guiado sempre pela palavra de Deus. E é por isso que nós vemos que Deus não nos trata dessa forma, porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, porque a lei causa temor, quer queiramos, quer não. O povo de Israel tinham sempre medo de falhar alguma coisa, porque se falhassem naquele ponto, eles eram julgados. E vemos isso várias vezes na palavra de Deus. E o reconhecimento desta posição que nós temos agora em Cristo, de filhos adultos, ele de longe muito ajuda-nos imenso a nós a vivermos vidas piedosas e normalmente conseguimos viver vidas mais piedosas procurando fazer a vontade de Deus, procurando conhecer o que Deus tem para nós, do que pelo contrário nós guiarmos pela lei e andarmos com medo a tentar saber o que é que devemos fazer ou não. Muito pelo contrário, devemos viver vidas piedosas e Deus espera isso, e as nossas vidas piedosas vão sendo dessa forma se nós estudarmos a palavra de Deus. É verdade que alguns, e antes de continuar, deixem-me só ver aqui, molhar aqui a garganta.
Isto agora surge aqui uma questão, que é, alguns, mesmo nós sendo filhos adultos, podem perguntar, e muitas vezes com razão, que é, mesmo eu sendo um filho adulto, nós vemos na Palavra de Deus que em Hebreus, no capítulo 12, versículo 7, vemos a expressão que diz o seguinte: porque que filho há quem o pai não corrija? Em Hebreus 12, 7, diz o seguinte: se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? E nós, sendo filhos adultos, quer dizer que o nosso pai não nos corrige, o nosso pai não nos exorta. E a resposta a esta pergunta é simples, é sim. Ainda assim, nós, tomando decisões erradas ou fazendo alguma coisa errada, ainda assim o Senhor corrige-nos. Mas a questão que fica é, será que o Senhor corrige-nos com doenças, com pobreza, com o que for? Corrige-nos basicamente fisicamente, ou seja, nós temos reflexões na nossa vida que é consequência do castigo de Deus, quando recebemos uma doença, quando recebemos a morte de um ente querido. Será que Deus está-nos a castigar por causa dos nossos pecados? E a questão que fica para tentarmos fazer um paralelismo é, será que os pais, será que, por exemplo, o meu pai, ou por exemplo o Nando, ou então ali o Sérgio, quando o Bruno, ou o Lucas, ou o Márcio fazem as neiras, será que os pais vão dar uma surra neles? Vão pegar na régua e vão-lhes dar com a régua sempre que eles fazem alguma coisa de errada? É esperado que não. E se há pai que, tendo um filho adulto, quando o filho faz a asneira, o pai vai-lhe dar uma surra, alguma coisa está errada entre o pai e o filho. Porque não é expectável que o filho receba esse tipo de correção. Muito pelo contrário. Quando eu faço alguma asneira, ou preciso de ser repreendido, o que acontece é que o meu pai vem falar comigo. Chama-me à parte, olha, o que tu fizeste, não fizeste bem, não tomaste essa decisão correta, não agiste corretamente, o que tu disseste não é certo. E o nosso pai vem-nos corrigir, vem-nos repreender, mas não nos dá uma surra. Nós levávamos surra quando éramos mais pequeninos, quando não compreendíamos e às vezes era preciso levarmos algumas palmadas para conseguirmos entender ou pelo menos corrigirmos a nossa rota. Mas os filhos adultos hoje são castigados de facto com palavras de correção. E é hoje da mesma forma que Deus trata os seus filhos hoje. Trata-nos hoje com as palavras. E a questão é, nós recebemos de facto a adoção de filhos e somos considerados como filhos adultos aos olhos de Deus. E apesar do povo de Israel, ao contrário, se nós fizermos este contraste, nós hoje somos corrigidos com palavras de correção, mas o povo de Israel não era assim. Quando o povo de Israel desviava-se do que Deus tinha para ele, Deus deixava eles ou serem ocupados por outros povos, ou serem derrotados, ou perderem o seu rei, por causa do seu pecado. E nós vemos muitas vezes, e se lermos vários livros, como o livro de Isaías, Jeremias, dos profetas maiores e menores, vemos que os castigos que eles recebiam era por causa sempre dos pecados deles. Eles desviaram-se dos meus caminhos, desviaram-se da lei, desviaram-se da vontade de Deus e então eram castigados mesmo fisicamente. Mas nós hoje não é esperado isso. Nós hoje não somos castigados fisicamente. Muito pelo contrário. Nós vemos na Palavra de Deus e na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, é mostrado como é que nós hoje, como filhos adultos, somos corrigidos. E somos corrigidos da seguinte forma, que a Palavra de Deus diz assim, que toda a Escritura, notem, divinamente inspirada, ela é proveitosa para quê? É proveitosa para ensinar, para repreender e, notem agora, para corrigir. Como filhos adultos, nós somos corrigidos pela Palavra de Deus. Não somos corrigidos com uma doença ou com uma perda física. Isso nem sempre é causa do nosso pecado. Pode ser causa de alguma consequência que nós nem sempre sabemos e é difícil alguém que está a passar por uma dificuldade eu dizer-lhe, olha, tu estás a passar essa dificuldade porque tu cometeste pecado naquele dia X. Isso é errado. Até podemos dizer que é imaturo da nossa parte dizer isso. Porque nós não sabemos. Nós sabemos é que quando nós pecamos e erramos de alguma coisa, é a Palavra de Deus que nos vai corrigir e é ela que nos vai exortar, ensinar, repreender quando é necessário, mas para isso nós temos de estar a examinar-nos a nós mesmos constantemente, a autocorrigir-nos e a procurar fazer a vontade de Deus e é através da leitura da Palavra de Deus que nós vamos corrigindo a nossa rota. Ela é proveitosa de facto para corrigir. Por isso, quando caímos em pecado ou caímos em alguma falha,
o que nós temos de fazer é abrir a Palavra de Deus, procurar estudá-la, e é a Palavra de Deus que vai nos corrigindo ao longo da nossa vida cristã. Pode ser a Palavra de Deus, ou às vezes até pode ser um amigo cristão, e pode ter algum irmão que vê que eu não estou a andar bem e ele vem-me corrigir pela Palavra de Deus. E um irmão maduro, é expectável que um irmão mais maduro na fé do que eu, seja ele a corrigir-me pela Palavra de Deus, a orientar-me, a exortar-me, a repreender-me, e quando vê uma falha, olha, tu estás a falhar nisto, e nós vemos pela Palavra de Deus que estás a falhar nisto, mas podes corrigir a tua rota seguindo, por exemplo, este caminho, ou seguindo este. E é interessante e é importante nós compreendermos que quando o irmão maduro veio falar connosco, mais maduro do que nós, vem falar connosco e mostra-nos pela Palavra de Deus aquilo que estamos a fazer mal e aquilo que devemos fazer bem, nós devemos aceitar isso como uma correção e devemos aceitar bem, porque de facto, sendo filhos adultos, nós vamos receber essa correção e vamos examinar-nos para ver se nós de facto estamos bem ou não, para corrigirmos a nossa rota e continuarmos a fazer a vontade de Deus. Por isso, irmãos, como somos filhos adultos de Deus, queremos de facto fazer a sua vontade. E vamos fazer a sua vontade, de facto, se nós termos sempre a Palavra de Deus como a nossa bússola, sendo a Palavra de Deus a que nos vai dirigir e vai mostrando o nosso norte e o caminho que devemos seguir. Mas o que é que acontece então quando as decisões que tomamos nem sempre estão sincronizadas com a vontade de Deus? Que é uma questão importante. Às vezes tomamos decisões na nossa vida, por exemplo, tomei uma decisão importante na minha vida que foi a compra de casa. Será que... E nem sempre a Palavra de Deus diz, olha, está numa boa altura para comprares uma casa, então vai comprar uma casa. A Palavra de Deus não me diz isso. E será que como é que eu vou então sincronizar-me com Deus? Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Se é aquela casa que Ele tem para mim, se há outra, se é a altura certa para comprar, se não é. Como é que eu vou saber a vontade de Deus quando nós tomamos decisões importantes e decisões que a Palavra de Deus nem sempre mostra, como a compra de uma casa, do carro, ou o que for, ou a decisão de que trabalho vamos ter de escolher? Como é que nós vamos saber isso? É interessante nós vermos que até na Palavra de Deus, o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Romanos, ele diz no capítulo 1 e versículo 31, ele diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora eu tenho sido impedido. É interessante e nós queremos que muitas vezes Paulo foi impedido de fazer algumas coisas. Por exemplo, há 2 semanas atrás e a semana passada, quando o irmão David e o irmão José falaram de Atos 16, nós vemos no início daquela passagem que eles foram impedidos de ir à Ásia. E o David mostrou muito bem o trajeto que eles tiveram e o desvio que fizeram, porque foram impedidos de tomar algum caminho, como por exemplo ir à Ásia. E vemos que da parte deles, eles até queriam fazer a vontade de Deus. Eles queriam de facto ir para a Ásia para evangelizar, para falar do Evangelho àqueles povos, mas Deus, e eles querendo fazer a vontade de Deus, vemos que Deus não tinha aquilo para eles. Deus ainda assim impediu-os de ir para lá e eles tomaram uma rota diferente. E muitas vezes podem ser impedidos e Deus permite, muitas vezes até que Satanás impeça nós tomarmos alguma decisão. Mas é interessante, mesmo quando Satanás age nesse propósito, Deus muitas vezes permite que isso aconteça para que a sua vontade ainda assim seja feita. E muitas vezes nós não sabemos de que isso é dessa forma. Por exemplo, se nós lermos na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e versículo 18, mostra-nos que Paulo, naquela altura, capítulo 2 e versículo 18, Paulo diz assim: por isso bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois a nossa glória e gozo. E então nós vemos Paulo, além desta situação aos Tessalonicenses, provavelmente poderia acontecer o mesmo em Romanos 1,31, quando Paulo foi impedido de ir ter com eles, em que pode ter sido uma situação em que Satanás terá impedido Paulo de ir a Roma, mas ainda assim Deus permitiu para que houvesse uma situação em que ele fosse bênção ou fosse usado por Deus numa outra situação. E a questão é, Deus permitiu isso porquê? Porque Deus, retrospectivamente, podemos concluir que os crentes em Roma, por exemplo, no caso dos crentes em Roma, eles provavelmente não precisavam que Paulo fosse lá visitá-los. Porque se nós lermos no capítulo 16 desta epístola, ela menciona cerca de 27 irmãos santos proeminentes que serviam o Senhor em pelo menos 3 assembleias separadas em Roma.
E é interessante que quando Paulo, e quando lemos o capítulo 16, é interessante nós vemos que provavelmente essas 3 assembleias separadas, em casas de pessoas diferentes, se calhar até estavam-se a sair muito bem. Não precisavam da ajuda de Paulo. Porque tinham lá irmãos, que eram irmãos piedosos, como ele, que estavam a conseguir dar continuação à obra. E então provavelmente o Senhor não tinha naquele momento a necessidade de que Paulo fosse para lá e permitiu provavelmente esse impedimento de Paulo ir a Roma para que ele pudesse ter outro tipo de trabalho. Porque provavelmente se Paulo fosse necessário ali, o Senhor saberia e deixava ele ir a Roma na altura que ele queria. Então muitas vezes acontece isto para fazer o paralelismo com o quê? Que muitas vezes nas nossas vidas, quando nós queremos propor-nos em fazer algo e não o conseguimos fazer, se calhar é porque Deus não quer, porque Ele tem algo melhor para nós, ou algo diferente para nós, algo que quer que nós façamos. E é interessante que o apóstolo Paulo muitas vezes foi impedido, e nós vemos Atos 16, vemos Romanos, vemos aos Tessalonicenses, várias situações em que ele era impedido, e vemos que o apóstolo Paulo, ele nem sempre recebia as revelações. Deus não ia sempre ter com ele, olha, eu agora não quero que tu vás a Roma porque eu quero que tu vás ali. E ele nem sempre sabia. Ele muitas vezes estava numa situação que nós, em que ele propunha-se ir a algum lado, ele planeava isso, preparava-se para ir lá, mas o Senhor não permitia que ele fosse. E ele não sabia, e ele na mesma situação que nós, ele não recebia uma visão sempre que isso acontecia. Muito pelo contrário. Mas isso, no entanto, deve ser conforto para nós, porque o parecer de Paulo, deixem-me só seguir a minha linha, é interessante que depois o apóstolo Paulo chega a uma dada altura, quando ele escreve as suas epístolas, ele começa a ter uma linguagem diferente. E uma das linguagens que ele começa a ter, se nós a lermos, é linguagens como, bem pode ser que, eu espero que isso aconteça, se o Senhor permitir. É interessante que a linguagem dele começa a mudar. Enquanto no início, ele quando recebia as revelações, ele tinha a certeza do que era para fazer, porque o Senhor mostrava-lhe diretamente que ele tinha de ir àquele lugar, ou tinha de fazer algo em específico, mas quando chega à altura que ele começa a deixar de receber essas visões, essas revelações, ele começa a mudar de atitude. Ele começa a planear, mas ele começa a dizer algo como, bem pode ser que assim seja. Ou eu estou a planear, por exemplo, entregar-vos ou deixar-vos Timóteo ir aos Filipenses e eu espero que Timóteo vá depois de eu tratar dos meus negócios. Ou seja, ele começa a mudar a linguagem, não sabendo diretamente o que Deus tinha para ele começa a tomar uma atitude diferente. E isto mostra como é que deve ser connosco nas nossas vidas quando queremos tomar decisões. Indica que, apesar do apóstolo ter tomado decisões como um filho adulto, ele deixou tudo com o Senhor, ao tomando esta linguagem. E nós devemos fazer o mesmo. E é algo que nós devemos lembrar, que quando tomamos uma decisão, oramos acerca desse assunto e vamos fazer o quê? Vamos esperando. Vamos esperando, fazendo aquilo que temos de fazer, tratando dos negócios do Senhor e se propuser que nós façamos o que planeamos, isso vai correr dessa forma. Às vezes mesmo depois de colher sábios conselhos, até mesmo aproveitar os ensinamentos e experiências passadas e empregar todas as ferramentas para tomar decisões que um filho adulto pode reunir, ainda assim muitas vezes nem sempre é claro do que é que nós devemos fazer. E mesmo nestas horas, ainda nós mesmo assim podemos olhar para o exemplo do apóstolo Paulo para percebermos como é que nós devemos orientar-nos. Reparem, por exemplo, que quando Paulo fala do seu desejo de enviar Timóteo aos Filipenses, ele diz o seguinte na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2 e versículo 23, ele diz assim, quando pensa em enviar Timóteo, ele diz: de sorte que eu espero enviar-vos-lo logo que tenha provido dos meus negócios. Reparem que ele diz, de sorte que eu espero enviar. Ele não tinha a certeza se Timóteo ia lá ou não, se enviando isso iria acontecer, e se até mesmo os negócios dele se o que ele tinha de fazer tinha acabado ou não, mas ele esperava que isso acontecesse, que os negócios que ele tinha para fazer acabassem e que ele pudesse enviar Timóteo. Quando Paulo, de facto, não tinha a certeza do que fazer, ele adotava a atitude que nós devemos adotar, que é esperar para ver. E nós deveríamos, muitas vezes, também ter essa mesma atitude. E é interessante como é precioso nós vermos na Palavra de Deus e vemos a Palavra de Deus a dirigir-nos para a sua vontade, mesmo quando não é claro que nós devemos fazer, ou do que deve ser feito.
Ou seja, nós, acerca de um assunto, por exemplo, falando por experiência própria, quando foi a decisão de tomar a casa, já eu tinha orado antes, pessoalmente. Depois, quando começámos e decidimos ver algumas, fomos vendo e fomos orando acerca do assunto. Será que o Senhor quer que seja alguma destas casas que nós escolhamos? Não é esta, é outra? Qual é que será a tua direção? Porque Deus sabe e sabia e sabe que nós queremos usar a casa não só para nós habitarmos e a nossa futura família, se Deus o permitir, mas queremos que seja usado para o Senhor. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos escolher? E acabámos por indo escolhendo, vamos vendo qual é que gostamos mais. Olha, gostámos imenso desta. Então vamos orar ao Senhor e se o Senhor o permitir, nós vamos ter esta casa. Se não permitir, que seja feita a sua vontade, continuamos onde estamos, vamos ou mais tarde. O Senhor vai guiando. E é interessante que nós vemos na palavra de Deus ainda assim dirigir as coisas para a sua vontade, mesmo nós não sabendo como é que as coisas vão se proporcionar. E como vimos nas duas passagens anteriores, e nós já vimos em Atos 16, em que o apóstolo Paulo, de facto, queria sempre fazer a vontade de Deus e propunha-se a ir a alguns lugares, mas ele era impedido. Mas mesmo ele sendo impedido, ele ia conforme a vontade de Deus, porque o Senhor o dirigia para a sua vontade. E, basicamente, para terminar, eu queria então que nós resumíssemos, e resumindo, então, qual é que deve ser a nossa motivação? A nossa motivação deve ser, de facto, fazer a vontade de Deus, mas quando não sabemos o que devemos fazer, ou não sabemos a direção que devemos tomar, é, de facto, nós lermos a palavra de Deus, que é ela o nosso guia, é ela que nos vai mostrar a atitude que devemos ter, como é que nós devemos agir, e para isso temos de perceber que a nossa ação hoje deve ser como a do apóstolo Paulo. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4,16: admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E um pouco mais à frente ele diz o mesmo: sede meus imitadores, como eu também de Cristo. E também aos Filipenses diz: sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes de nós, pelos que assim andam. E fazer, de facto, como o apóstolo Paulo, que nem sempre tinha a certeza, mas a verdade é que ele tinha ferramentas importantes que nós hoje temos mais do que ele tinha naquela altura, que é, temos a sua palavra e a palavra de Deus completa, temos algo que ele tinha naquela altura, que era a oração, ele tinha a preparação, ele também preparava-se, planeava e tomava decisões tal e qual como Deus quer e espera de um filho adulto, que de facto procure estar sincronizado com a sua palavra, ore, fale com o Senhor, prepare-se, planeie o que tem de fazer e de facto tome decisões, esperando sempre que o Senhor dirija para a sua vontade. Se nós queremos fazer a vontade de Deus e somos genuínos naquilo que queremos fazer, o Senhor vai sempre dirigir-nos a fazer a sua vontade, mesmo quando não é claro nas nossas vidas. Resumindo, irmãos, como filhos adultos, é de facto interessante ver que não precisamos preocupar-nos tanto com as bênçãos que vamos receber, porque de facto a palavra de Deus mostra-nos que nós já recebemos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E também é interessante que não precisamos preocupar-nos mais com o castigo de Deus, porque de facto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E então devemos seguir e tomar as decisões nas nossas vidas, e quando precisamos de correção temos a palavra de Deus e irmãos idóneos e experientes para também nos guiar e nos dirigir. E a razão de tudo isto é porque, de facto, nós recebemos a adoção e recebemos o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E reparem que tudo isto que nós recebemos, não haver condenação, temos todas as bênçãos espirituais, sermos tratados como filhos adultos, sermos herdeiros, tudo isto que nós temos é sempre em Cristo, nunca será em nós mesmos. Como filhos adultos, nós hoje estamos de facto debaixo da graça de Deus, e quando Deus não nos castiga até fisicamente, é sempre pela sua graça, porque estamos debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei para termos de fazer coisas ou não temos de fazer alguma coisa. Como filhos adultos, vemos que somos responsáveis pelas nossas decisões. A nossa motivação deve ser sempre fazer a vontade de Deus, sendo que as nossas decisões devem ter sempre isso em mente. Como filhos adultos, nós queremos cada vez mais compreender o nosso Deus e cooperar com Ele na sua vontade, nos seus planos, e os seus planos estão aqui na sua palavra. E como filhos adultos, de facto, nós não somos corrigidos como o povo de Israel, pelo contrário, toda a Escritura é proveitosa para corrigir. Como filhos adultos,
tomamos as decisões segundo a palavra de Deus, deixamos a sua palavra dirigir-nos para a sua vontade, mesmo que a sua vontade não seja muito clara e nem sempre seja claro aquilo que devemos fazer. Que de facto o Senhor nos ajude e nos abençoe a nós tomarmos decisões conforme a palavra de Deus e que seja de facto a palavra de Deus a nossa bússola, seja ela o nosso alimento espiritual para nos guiar, nos alimentar, nos purificar, corrigir e de facto possamos fazer a vontade de Deus conforme nós vemos na sua palavra. Que o Senhor nos abençoe.